esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos discípulos: Em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Vê, nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia que hoje nós refletimos, ela vem reforçar o projeto do discipulado já anunciado pelo Cristo quando disse: quem me quer seguir, renuncie a si mesmo. Diante de um ensinamento de Jesus, surge o questionamento que é central para a nossa vida e para a nossa fé. Quem pode ser salvo? Jesus vai dizer: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Então veja esse diálogo que há entre Jesus e os seus discípulos. Pessoas que já estavam caminhando com ele e que de alguma forma precisavam comprometer-se de um modo integral, de um modo total. Um chamado direcionado também a cada um de nós como batizados. Entregar-se por inteiro, sem reservas, deixando tudo para seguir Jesus. Veja, primeiro Jesus diz: dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Jesus não está aqui a condenar os ricos, menos ainda a condenar a riqueza. Vai dizer Jesus: aquele que se apega ao que é material, aquele que se apega aos bens, à riqueza, ele encontrará dificuldades para alcançar a sua salvação. Exatamente porque correrá o risco de colocar a sua fé, a sua segurança naquilo que é material, naquilo que é a matéria. E nós sabemos, a matéria, o corpo, o que é bem, tudo isso passa. E a nossa construção deve ser olhando para o alto, visando as coisas de Deus. E então eles questionam: quem então
poderá se salvar? Quem poderá alcançar essa graça, que é também meta de todo cristão? Tudo que nós fazemos, tudo que nós rezamos, aquilo que nós nos esforçamos em matéria de fé, deve ser instrumento para alcançar a salvação. E então Jesus vai dizer, é preciso deixar tudo. Veja, o verbo deixar, esta ação de deixar sem olhar para trás. Quando Jesus fala acerca do matrimônio, vai dizer, o homem deixará seu pai e sua mãe. Quando está diante de alguém que quer segui-lo, Jesus vai dizer, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Portanto, essa atitude, ela se torna como que essencial para aquele que quer seguir Jesus. Não podemos ou não devemos iniciar um seguimento do Cristo carregados por convicções pessoais. Aquele que faz uma longa caminhada não pode estar carregando muitas malas nas costas, porque sofrerá mais durante o caminho. Então esse deixar se torna não um abandono direto daquilo que é bom também para o ser humano, mas uma opção de renúncia. Em vista do reino, em vista do discipulado do Cristo, eu abandono aquilo que não concorda, que não é conforme a fé que eu professo. E então Jesus promete o cêntuplo para aqueles que forem capazes de dizer o seu sim. Eu quero segui-lo de um modo comprometido, abrindo mão de tudo aquilo que para mim, até um determinado momento, torna-se um valor secundário, porque o valor maior está no Cristo. E então Jesus vai dizer, receberá o cêntuplo e no meu reino julgará todas as tribos de Israel. Ou seja, ao lado do Cristo, nós podemos e devemos ser sinal de graça e sinal de luz. Não alguém que julga para condenar, mas alguém que dá o seu testemunho para mostrar um caminho mais seguro. A liturgia, neste tempo comum, também esse mês vocacional, ela vem nos inquietar para que tomemos uma opção, para que tomemos uma escolha e nessa escolha possamos dar oportunidade para que o próprio Cristo renove a nossa vida. Renunciar a tudo para seguir o Senhor. Renunciar ao que é bem material em vista do bem espiritual, recebendo o cêntuplo na graça daquele que se entrega na totalidade, sem medo, sem reservas. O chamado é lançado pelo Cristo e nós, Igreja, o renovamos em cada Eucaristia. Que nós possamos, irmãos e irmãs, assumir esse chamado, assumir essa vocação que o Senhor coloca em nossos corações. Que a graça de Deus seja derramada sobre todos nós. Como família, como igreja e como comunidade, elevemos ao bom Deus as nossas preces, oração de toda a comunidade.